Se você acha que já viu de tudo que existe de assustador envolvendo palhaços, talvez esses filmes consigam mudar um pouco a sua ideia. Isso porque hoje eu vou falar de 5 filmes de palhaços brutais, perturbadores e que acabaram ficando muito abaixo do radar. Tem Palhaço Assassino, Terror Corporal, Found Footage, tem muito sangue e até um filme que o próprio palhaço pode ser a coisa menos assustadora que você vai ver. Então, como vocês perceberam, aqui vai ser aqueles filmes B, então não espera aquele terror psicológico. Então já deixa o like, se inscreve, não tem coragem não e bora lá pra nossa lista. E a gente começa já com Stitches, o retorno do palhaço assassino. Nesse filme a gente vai acompanhar Stitches, não sei a pronúncia. Esse daqui é um palhaço de festas infantis que parece não levar muito jeito para o trabalho. Durante uma festa de aniversário, ele acaba sofrendo um acidente e morre na frente das crianças. Só que 6 anos depois, Stitches ele volta. Porém, ele não volta exatamente para fazer as pazes. Agora ele quer se vingar de todos aqueles adolescentes que estavam naquela festa. E é aí que o filme ele começa a ficar completamente insano, porque o Stitches ele não está preocupado em criar um terror super sério ou um filme mais psicológico. Ele quer mesmo é colocar um palhaço assassino no meio de uma festa e inventar as mortes mais absurdas. E já digo que alguns aqui são realmente bem criativos. O filme ele mistura um slasher sobrenatural com um humor mais sarcástico, então você pode estar vendo uma cena completamente grotesca e logo depois perceber que deveria estar rindo daquilo que você está vendo. Esse aqui é um filme B com cara de filme B, e talvez seja justamente por isso que eu gosto dele. Stitch, ele não tenta ser o próximo It, ele já sabe que é um filme B e ele abraça isso completamente. Então, se você gosta de terror com bastante gore e não se importa com uma boa dose de absurdo, esse aqui vale conhecer. Just for the record, not every party ends with a dead clown. O próximo filme da nossa lista é The Funhouse Massacre, A Noite do Halloween, que também é um filme B, mas olha só a premissa. Imagina que você vai entrar numa casa de terror durante a Halloween e você vê as pessoas sendo assassinadas. Então você vai ver gritos, sangue, corpos espalhados pelos corredores, porém você continua andando porque acredita que tudo aquilo faz parte da atração da casa. E essa é exatamente a ideia de Funhouse Massacre, onde você vai ter um grupo de assassinos que vai conseguir escapar de uma instituição psiquiátrica e invade essa atração de Halloween. E o melhor é que os visitantes eles não percebem que esses assassinatos eles são reais. E entre os assassinos vai estar o Rocco, o palhaço, que é um dos personagens mais memoráveis desse grupo. Esse filme ele é praticamente uma mistura de slash com comédia de terror. Aqui também o negócio vai ser sangue, mortes exageradas e personagens que são completamente insanos. Mas é justamente isso que faz dele uma ótima descoberta. É um daqueles filmes que parecem ter sido feitos para uma sessão de terror com os amigos, quando você simplesmente quer se divertir vendo gente sendo perseguida por psicopata. Esse daqui é muito menos conhecido do que deveria, mas é um filme bem interessante. No way you live, no way. Yeah. Okay. You are so. Ah! Ah! Miss? Are you... E o nosso próximo filme da lista é O Palhaço no Milharal, que é um dos filmes mais recentes aqui da lista e também com uma premissa bem legal. Em uma pequena cidade americana, uma fábrica fecha as portas e deixa praticamente toda a comunidade em crise. E é justamente nesse lugar que vive Frendo, o antigo mascote dessa fábrica, um enorme palhaço que deveria representar diversão e felicidade. Só que alguém decide transformar esse símbolo em uma outra coisa. Ele decide transformar em uma ameaça, e quando Frendo começa a perseguir os adolescentes da cidade, o Palhaço no Milharal vira um verdadeiro slasher de perseguição. Eu particularmente gosto muito dessa escolha de cenário, porque você tem aqueles enormes milharais, onde praticamente qualquer coisa pode estar escondido. Assim como os outros filmes da lista, esse também não vai economizar nas mortes e tem algumas sequências que são bem violentas. Agora, lógico, eu preciso ser sincero,
Não é um filme perfeito, a história vai ter alguns problemas e ele provavelmente não vai estar revolucionando o gênero. Mas acho que essa daqui não seria a proposta do filme. Esse aqui é um slasher simples, divertido e com um vilão que é visualmente bem interessante. E quem gosta de filme de terror com aquela pegada mais clássica, acredito que você pode gostar desse aqui. Agora a gente vai mudar completamente de estilo, porque em Hellhouse LLC a gente aqui não vai precisar de um palhaço correndo atrás de ninguém. Na verdade, às vezes os palhaços aqui nem se mexem. Hellhouse LLC acompanha uma equipe que decide transformar um hotel abandonado em uma atração de Halloween. Só que alguma coisa muito errada acontece durante a preparação. Então esse filme é apresentado como um conjunto de gravações recuperadas dessa tragédia que aconteceu. E conforme essas imagens vão mostrando o que aconteceu naquele lugar, começam a surgir coisas que não deveriam estar ali. Então você vai ver uma figura que aparece no fundo, um objeto que muda de posição, alguém está ali no corredor. E quando você percebe, tem um palhaço ali parado atrás deles. E o mais assustador é que o filme muitas vezes ele não chama a atenção para essas coisas. Você acaba tendo que encontrar aos poucos, e é aquele tipo de terror que faz você começar a olhar para os cantos da tela e quando você encontra alguma coisa já é tarde demais. Hellhouse LLC não é um filme extremamente sangrento como os outros que estão nessa lista, mas ele entende uma coisa que é bem importante sobre o terror. Às vezes, mostrar menos pode ser muito mais assustador do que se você mostrar de uma vez. E se você gosta de found footage, esse daqui é um daqueles filmes que realmente eu recomendo. E para fechar nossa lista, um dos filmes mais perturbadores dela. Em Claw, a história começa de uma maneira que é até meio que inocente. Um pai descobre que um palhaço contratado no aniversário do filho dele não vai conseguir aparecer, então ele encontra uma fantasia antiga e decide se vestir. Só que existe um problema, ele não consegue mais tirar a fantasia. Enquanto ele tenta descobrir como se livrar dessa fantasia maldita, né, ele começa a perceber que alguma coisa está acontecendo com seu corpo. A roupa não está mais apenas presa nele, ela está basicamente transformando ele. E quanto mais a transformação avança, mais monstruoso ele vai ficando. O que eu acho interessante em Claw é que ele poderia simplesmente ter feito aquele tradicional, né? Palhaço assassino perseguindo pessoas. Mas não, o filme ele transforma o próprio protagonista na ameaça. E isso vai criar algumas situações que são realmente perturbadoras. Isso porque você está acompanhando um homem tentando lutar contra aquilo que ele está se tornando. E ao mesmo tempo, você percebe que talvez não exista mais volta. É um filme que mistura terror sobrenatural com body horror. E algumas transformações realmente são bem desconfortáveis de assistir. E mesmo tendo uma ideia muito boa, Claw nunca chegou perto da popularidade de outros filmes do gênero, e pra mim esse daqui é justamente o tipo de filme que combina com essa lista. É um filme que é estranho, brutal, desconfortável e muito mais interessante do que a fama que ele recebeu. E antes da gente terminar, ainda tem alguns filmes que quase entraram nessa lista, filmes que eu gostei, filmes B também de palhaço, que eu gostei bastante, mas não tanto para entrar numa lista de bons filmes desconhecidos. Eu vou começar com Jack, a Caixa Maldita, que transforma um brinquedo aparentemente inocente em uma criatura demoníaca com aparência de palhaço. Também a gente vai ter o palhaço de Green Bay, que aposta naquela ideia assustadora de um palhaço misterioso aparecendo pelas ruas da cidade. Também a gente vai ter Faceless After Dark, que é uma mistura de invasão domiciliar, slasher e uma protagonista que ficou famosa justamente por sobreviver a um filme de palhaço assassino. Também o Que Outubro Construiu, que é outro found footage que acompanha amigos procurando as atrações de Halloween mais assustadoras dos Estados Unidos. E se você estiver procurando por algo que é realmente assustador, Circus of Dead, que esse último é provavelmente o mais brutal das menções horrorosas e também definitivamente não é para qualquer pessoa. Então, gente, esses daqui foram 5 filmes de palhaços brutais e subestimados que merecem uma chance, pelo menos na minha opinião. Agora eu quero saber de você.
Qual desses daqui você já assistiu? O que é que vocês acharam deles? Você conhece algum filme de palhaço, B, filme que deveria estar aqui nessa lista? Comenta aqui embaixo, porque dependendo das indicações, eu já crio uma nova lista. E se você gosta de descobrir filmes de terror que passam longe dos mesmos títulos de sempre, já se inscreve, não tem coragem não, porque aqui eu sempre estou trazendo os mais escondidos da caixinha do cinema. Então, gente, é isso. Até o próximo vídeo e boa sorte quando encontrar um palhaço no escuro. Tchau, tchau.